Iaçá foi ver Tupá. Com Anhangá vou me casar, inde, inde. Muito bem, seja bem-vindo a mais um encontro da oficina de contação de histórias 6x6, contando histórias. E esse é o quarto encontro do workshop Como Surgiram os Seres e as Coisas, um espetáculo de minha concepção, pesquisa, autoria, direção artística, que está em circulação desde 2014. E esse momento é para falar da terceira história dessa trilogia, que é uma lenda indígena da tribo dos Kaxinawás, lá no norte do Brasil, no sul da Bolívia, bem ali na fronteira com a Amazônia, local onde os Kaxinawás estão até hoje. E eles contam que há muito tempo atrás havia uma índia chamada Iaçá. Iaçá era a mais bela índia da tribo dos Kaxinawás. Ela era namorada de Tupá, filho do grande Deus Supremo Tupã. Mas, como existe o bem, existe o mal, e existia Anhangá, o Senhor das Trevas, que queria tudo que Tupá tinha. Então, Anhangá foi falar com a mãe de Iaçá e pediu a mão dela em casamento, e ofereceu para ela em troca caça e pesca, em abundância, durante toda a sua vida. A mãe de Iaçá era muito interesseira, não sabe? E aceitou. Iaçá ficou desesperada, sabia que se casasse com Anhangá, ia morar no centro da terra, nunca mais ia ver Tupá. Sem saber o que fazer, pediu para Anhangá que lhe permitisse ver Tupá, nem que fosse de longe, pela última vez na sua vida. Anhangá consentiu, mas com uma condição: que ela fizesse um corte em seu braço, para que o sangue pingasse na sua subida até o céu e fizesse um rastro e ele pudesse acompanhar. No dia do casamento, antes da cerimônia, Anhangá fez conforme combinado e foi subindo até o céu para ver Tupá, deixando aquele rastro de sangue vermelho. Quando Tupá viu aquilo, ele, que era muito poderoso, pediu para Guaraci, o sol, que fizesse companhia para ela. Então surgiu um rastro amarelo do lado do de Iaçá. Mas Tupá era muito poderoso e pediu também para Luaca, o céu, que fizesse companhia para Iaçá na sua subida. Então surgiu um rastro azul clarinho da cor do céu, do lado do de Iaçá. Mas Tupá era muito poderoso e ele pediu também para Pará, o mar, que fizesse companhia para Iaçá na sua subida. Então surgiu mais um rastro azul escuro da cor do fundo do mar, do lado de Iaçá, e daí ela subiu com Guaraci, com Luaca e com Pará. Mas ela ficou muito fraca e não conseguiu ver Tupá nem de longe. E começou a descer, descer, descer. E enquanto ela descia, o vermelho se misturou com o amarelo. E surgiu mais um arco. De que cor? Laranja. E ela continua descendo, descendo, descendo. E aconteceu de novo. O vermelho se misturou com o azul da cor do céu. E surgiu mais um rastro. Lilás. Sim. E ela continuou descendo, 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 até que caiu, deitado na areia da praia, e fechou seus olhinhos pela última vez. Mas ela não foi casar com Anhangá, não foi morar no centro da terra. Então, uma coisa incrível aconteceu. Iaçá estava na praia, banhada pelos raios de sol Guaraci e também pelo mar, Pará. E da mistura do amarelo do sol com o azul escuro do mar, surgiu o último arco de cor verde, que foi levando Iaçá até o céu. E lá ela está até hoje, junto com Tupá. Sim, e toda vez que chove e faz sol,
ou faz sol e chove, surge no céu o arco-íris, que é a prova de amor de Iaçá por Tupá. E essa é uma história fantástica que eu conheci no livro Como Surgiram os Seres e as Coisas, que dá título para esse espetáculo e de onde saiu também a primeira história, A Ilha de Boriquém, do escritor uruguaio Calumán Barcy. E essa história, a primeira vez que eu ouvi, ou melhor, a primeira vez que eu li, eu na mesma hora comecei a ver uma fita vermelha dançando no céu, quando Iaçá está subindo. E depois, quando vem o amarelo, o azul claro, o azul escuro, eu fui vendo fitas coloridas dançando no céu. Então eu entendi o que eu deveria fazer e comecei a pesquisar. Liguei para minha irmã, que entende muito dessas coisas, e perguntei para ela. E ela me disse: Bel, fitas de cetim de 3 dedos, 3 metros. Não, de 2 dedos e 3 metros. Para você poder fazer a dança com as fitas. Eu comecei a construir esse artefato em 2014. Ele já passou por umas 5 fases de transformação. E hoje em dia, ele está assim, neste cesto. Esse cesto que guarda as fitas que compõem o arco-íris de Iaçá, no espetáculo Como Surgiram os Seres e as Coisas. E elas estão aqui, assim, separadinhas, uma por uma. Quem prendeu esses suportes aqui dentro, que são partes de copos de requeijão, foi um amigo meu, o Julio. Ele veio aqui em casa e eu falei para ele: eu preciso colocar dentro dessas cestas esses copos para separar as fitas. E eu já separei os copos que são bem rígidos. Entendi. Antes tinha feito experimentos com copos mais flexíveis e não tinha dado muito certo. E esse copo de requeijão, ele é bem durinho. Eu também já usava ele bastante em dinâmica com as crianças, para fazer brincadeiras com copo de escravos, de joia, etc. Então, ele prendeu essas fitas para mim, esses copos para mim aqui com fios de nylon. E o processo das fitas passou por algumas etapas. Primeiro, eu tinha uma haste de silicone e eu pegava fita por fita num cesto grande, indígena, e começava a dar nó nessa haste de silicone. Então, à medida que cada cor ia aparecendo na história, eu pegava com a mão a fita e prendia na haste de silicone. Depois de um tempo, eu entendi que aquilo não estava muito legal, porque estava demorado. E também não era muito seguro para fazer a dança depois, porque elas nem sempre ficavam bem presas. Eu não sentia segurança para fazer a dança à vontade, tinha medo que elas escorregassem. Então criei uma outra versão com velcro e costurei velcro na ponta de todas as fitas. Então eu pegava também uma haste de silicone com o suporte na ponta para não deixar elas escorregarem. Pegava uma fita colorida a cada cor que aparece na história, em cada momento em que a cor aparece na história, e prendia com o velcro. Mas não ficava muito bonito, porque elas tinham que ficar todas sobrepostas. Sobrepostas não, elas tinham que ficar uma ao lado da outra. Uma do ladinho da outra. Isso ocupava um espaço longo na haste.
E eu não gostava muito desse resultado, mas já era muito legal, já tinha uma evolução, mas ainda assim não estava satisfeita. Então, certa vez, apresentando na Feira do Livro de Jaraguá do Sul, um francês, contador de histórias mágico, Henrique Chartiot, meu amigo, estava assistindo o espetáculo e no final ele falou para mim: olha, você vai ter que tirar a mão da fita. Não sei como, alguma coisa mágica, mas você vai ter que tirar suas mãos da fita. Eu vi você pescando as fitas sem colocar as mãos nela. E ele pensou e me disse: você vai fazer isso com ímãs, super ímãs. Então eu comecei a pesquisar, procurar ímãs, até que costurei, um por um, nas pontas de cada fita. Só que tinha um problema, os ímãs colam uma na outra. Foi aí que veio a ideia dos copos e deixar todas separadas, né? Então eu falei a história do copo antes. É por isso que elas estão em copos separados. Então passaram primeiro por copos flexíveis dentro de uma cesta grande e eu fui começando a aprimorar a lança para pescar as fitas. Hoje eu tenho realmente uma lança indígena que ainda pode ser muito melhorada. Ela está bem velhinha, está muito usada e ela tem um imã de HD aqui na ponta e com ela eu pesco as cores no cesto e assim vou fazendo essa mágica acontecer diante de todos. A cada pergunta de cada cor é uma nova mágica que acontece. Esse artefato, ele tem um efeito incrível com as crianças. Primeiro, essa curiosidade para saber o que vai vir de dentro da cesta, né? Depois, a parte que eles adivinham sobre a mistura das cores. Que cores que vão vir da mistura do azul com o vermelho? Eles falam as cores. E eu pergunto para eles: tem certeza? Não é cor de burro quando foge? Mas qual é a cor do burro quando foge? Esse grande enigma da cultura popular brasileira, a cor do burro quando foge. E várias cores saem, e várias histórias aparecem, até para dizer por que esse burro fugiu. Que é uma brincadeira que eu acabei colocando para poder provocar eles e as crianças se apropriarem do seu conhecimento a respeito da mistura das cores. Mais uma brincadeira que eu faço nesse espetáculo, como aquela que eu contei no vídeo anterior com a zabumba e o baião na canção do Boi da Cara Preta. Momentos de provocação para a apropriação da criança no espetáculo. Então, nesse momento, quem sabe as cores que vão vir são eles. Inclusive, quando eu falo Guaraci o Sol fez surgir um arco de que cor? São eles que dizem. E assim para cada personagem. Então essa história, esse artefato, ele foi construído com o objetivo de fazer essa imaginação coletiva do surgimento das cores serem orgânicas e junto comigo, né, com a imposição das fitas e da dança das fitas, e também para fazer a conexão com eles sobre esse imaginário a respeito do que eles acreditam, sobre o que é a cor do sol, sobre o que é a cor do céu, sobre o que é a cor do mar, sobre o que é a mistura das cores. São dinâmicas assim incríveis, que dão muito empoderamento para as crianças
no momento do espetáculo. Então, a cesta também, ela é uma cesta indígena, então eu tô com o meu material contextualizado com a história, com o tema. Uma cesta indígena, uma lança indígena, e essa lança ela também tem um suporte para poder ficar guardada e eu retirá-la no momento que eu vou utilizar na contação de história. Então esses são artefatos que eu construí para essa história. A história de Iaçá fala de corte e fala de sangue, né? Já teve várias vezes que eu não falei do corte, muitas vezes, que eu substituo isso por ela teve que fazer uma prova de amor, ela teve que fazer um sacrifício, e deixo que cada um entenda como for. Uma vez me pediram para não falar sobre isso numa escola, porque tinha casos de crianças se cortando, estava se passando aquela questão da baleia azul. Foi em 2017. Então, a partir daí eu tomei mais cuidado. Então, eu falo só de corte quando eu sinto que dá para falar. Mas faço essa adaptação de mudar. Da mesma forma, quando a Iangá aparece, que ele fala no texto, o demônio lá das trevas. Então, tem muita gente que não gosta de ouvir a palavra demônio, né? Então, eu falo Senhor das trevas. E também a questão do bem e do mal, que eu coloquei, que não tem texto, mas que eu faço questão, né, de nesse momento tá, como tem Tupá, né, filho do grande Deus Tupã, né, e eu tô falando de Deus, tem também o Senhor das Trevas. Então, como existe o bem, existe o mal, e eles andam sempre juntos, porque tudo é dual. Então, eu faço questão de estar deixando isso bem claro, para que as crianças estejam sempre caminhando com o pé no chão, né? E nunca na ilusão de que só existe o bem, né? E que só está tudo bem. E o mal, ele é essencial também para todo o nosso equilíbrio na vida, né? É uma forma de educacional, né? Da gente estar contextualizando a oralidade na contação de histórias. E são questões muito minhas, né? Cada contador tem suas próprias questões, né? Seus próprios entendimentos a respeito de cada conto, né? Cada contador tem uma afetação, né? Alguma coisa que lhe sugere mais no conto, que ele faz questão de estar enfatizando. Então eu estou mostrando para vocês o que me afetou nessa história. Já teve momentos também de conversar sobre menstruação no final do espetáculo, com um grupo de meninas, adolescentes, já era um grupo maior, e começamos a conversar sobre Iaçá e essa questão do sangue. E o sangue é muito da mulher, né? Esse contato mensal com o sangue é muito natural, e é importante trazer essa naturalidade também quando se fala com meninas, né? E foi bem legal, assim, ter visto que essa história, depois num diálogo com o grupo, levou para esse lugar, né? Esse lugar de identificação da mulher com o sangue. É uma história riquíssima, com muitos elementos, né? O surgir do arco-íris através de uma prova de amor, né? E até hoje essa prova de amor está no céu, trazendo essa perpetualidade, né? De tudo que é feito com amor, né? De tudo que se faz por amor, que sempre dura e que sempre deixa marcas, né? E que sempre que tem uma oportunidade, um sinal, uma chave, renasce novamente. Depois
desse conto, eu já estou com a lança toda montada. Tem vídeos dessa cena lá na página do espetáculo, da página oficial do espetáculo Como Surgiram os Seres e as Coisas, no Facebook, que é o @CSC Oficial. Então, da primeira execução agora desse projeto pela Lei Rouanet, foi criada a página e todas as apresentações e vídeos estão ali, tem um pouquinho de cada coisa e tem vídeo dessa parte das fitas. No teaser também, que vai estar aqui no final desse quadro, né, tem a parte também de conversa com a dinâmica com as cores, que dá para sentir bem como é que essa comunicação acontece com as crianças, para vocês verem como ela é viva, vibrante. E é muito legal, assim acontece também das crianças ficarem numa euforia, tipo com verde, né? Aí amarelo com azul dá o que? Verde. Tem certeza? Verde. Não é cor de burro quando foge? Não, é verde. Mas só que qual é a cor do burro quando foge? E eles já ficam desesperados. Não quero saber, é verde, é verde, é verde. E quando eu tiro aquela cor do cesto, as crianças, uai, todo mundo bate palma e grita, uma euforia. Essa expectativa que é criada antes, né? Então isso fica como dica. Se a sua história tem elementos que causam, que sugerem, que te possibilitam, tá criando esses momentos de expectativa até entregar, né, a resposta, usa, abusa, aproveita e acredita nas suas ideias. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu vi essas fitas dançando. Eu sempre gostei desse malabarismo com as fitas, já fazia malabarismo com fitas, sempre gostei daquela coisa de banda marcial, de ginástica olímpica, né? Aquela ginástica acrobática com fitas, com as fitas. Sempre achei isso fantástico, maravilhoso, desde criança. Por isso eu vi essa cena quando eu li o conto. E isso é muito natural, né? Essa coisa de quando a gente está lendo, de quando a gente está encontrando uma história, né? Principalmente pela primeira vez, dela te remeter a lugares que são unicamente seus. Então, fica atento, fica atenta, né? A essas mensagens que te vêm quando você tem contato com o conto. Essas afetações, essas memórias, fica atenta a isso, porque isso são elementos únicos seus. Ninguém conta essa história como eu conto, porque esse elemento é meu. Eu trouxe lá do meu resgate, da minha infância, e brotou. E quando brotou, eu já tinha certeza, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer. E fui procurando um jeito de fazer, fui procurando e fui fazendo, e fui mudando, e fui fazendo, e fui mudando, e fui experimentando, mudando, até chegar nesse formato hoje que está perfeito. Está perfeito. Preciso de uma lança nova, quero uma lança indígena bem bonita. Essa ponta foi usinada para esse espetáculo pelo meu amigo Sidney de Vigília. Ele usinou essa ponta de lança para mim. E ela tá presa aqui, né, com fitas e tal. Mas eu ainda quero melhorar ela. E também quero melhorar um pouco dessa questão aqui das fitas, trazer alguma coisa nova. E vou estar mexendo nisso para o ano que vem. Tem uma coisa muito interessante, que essa possibilidade de criar produtos que tem a ver com o seu trabalho. Isso para mim brota de uma forma muito natural. Um dos exemplos é o caranguejo, né, que eu falei para vocês nos 2 primeiros vídeos. Cadê? O caranguejinho. Esse caranguejinho, ele passou a existir por causa da primeira história. E depois, no entendimento meu a respeito de mim, para criar o logomarca da minha empresa, eu sou canceriana, eu sou esse caranguejo que ajuda a realizar sonhos, né? E
que acredita, que persiste, que sabe que a gente tem que sonhar junto para conseguir alguma coisa, né? Eu sou muito esse caranguejo, caranguejo que anda de lado, que não está na frente e não está atrás de ninguém, está sempre de lado, né? Sempre junto, muitos braços, né? Para abraçar, essa coisa do abraço que é muito minha. Então por isso abraço arte, educação e o caranguejo como símbolo, como logomarca da minha empresa. E ele surge, começa a nascer na história e se transforma num dedoche, né? Já mostrei para vocês que eu vendo e também dou muito, mas na verdade eu dou mais para as crianças do que vendo, né? Mas vendo nos espetáculos é uma fonte de renda também, né? Vendo online. E são caranguejos que ajudam a realizar os sonhos, não são caranguejos como outros qualquer. E desenvolvi também, por causa da história das fitas, a lança arco-íris. Cadê minha lança arco-íris? Que eu quero mostrar para vocês. A minha lança... Ai, não tá aqui. Não tá aqui minha lança arco-íris. Tá. Tem alguma coisa bem parecida aqui, não é isso. Eu deixei aqui perto, mas não achei. Mas eu desenvolvi uma lança arco-íris que ela tem todas as cores do arco-íris e que fica presa numa hastezinha assim. Que é esses palitinhos dos que vendem mais em conta, né? Para comer comida japonesa, né? Me esqueci o nome agora. E desenvolvi todo um sistema para prender essas fitas aqui. Não tem nenhum, eu tenho todos os rolos de fita aqui, de todos, não tô com nenhuma lança arco-íris aqui agora para mostrar. Ai, ai, ai. Tá bom. Deixa pra lá. Era para estar aqui do lado. Não está. Não tá. Tá, mas eu desenvolvi também a lança arco-íris. E eu também vendo, também dou de presente. Às vezes faço venda do espetáculo já com embutido lanças arco-íris para dar de presente para as crianças no final do espetáculo. Já faço um pacote com 20 lanças e entrego junto, né, no valor total da apresentação. E fica como memória. E para as crianças também recontarem a história. E também repetirem a brincadeira da mistura das cores. É um artefato educativo. Maravilhoso, né? Adoro criar essas coisas. Como educadora, contadora de histórias, sempre tem essas dinâmicas, artefatos, brincadeiras que são educacionais e que provocam esse encontro pelo coração, pela afetação, essa forma que a gente não se esquece nunca mais, como eu falo ali no outro vídeo dessa série, Oralidade, Arte do Encontro. Vai lá que tem vários contos, né, populares de algumas etnias, e eu falo bastante sobre essa questão do savoir-faire, o que passa pelo coração você não se esquece jamais. E são essas memórias que ocorrem durante um encontro de contação de histórias, numa narração artística. E é sobre essa prática dessa oralidade que eu quero para que você desenvolva sem medo, para você que quer contar histórias, que quer aprimorar o seu trabalho, a sua afetação com os contos, com os textos que você tanto gosta. Pratica, repete, te joga, vai para junto das crianças. Se o teu repertório já é mais jovem ou adulto, te joga, vai apresentar
não tenha medo de errar, vai deixando as coisas acontecerem, muito atento, olho no olho, observa a reação das crianças, observa a reação do teu público, pega esse feedback da escuta do que você está fazendo para melhorar, para aprimorar, para ver o que está dando certo, o que não está. E eu espero que essas dicas todas aqui, isso tudo que eu abri, mostrei para você sobre a concepção desse espetáculo, sirva para que você entenda como é profundo um processo de criação, como é uma chance de autoconhecimento enorme estar em contato com as histórias e como se trata da arte do encontro de você consigo mesmo, quando você se permite a ser afetado por um conto, quando você se identifica por um conto, por uma história, entende isso, e depois, através da prática, da repetição da sua oralidade, poder estar encontrando com o outro e estar fazendo com que o outro se encontre com ele também, com si próprio, através de como ele se afeta com esse conto. As histórias são bálsamos, são um presente magnífico da nossa humanidade. E eu conto histórias por isso, porque elas sempre me transformam, porque elas sempre me ensinam e porque elas são urgentes de serem contadas. Eu sou Bel Bandeira, muito obrigada, um abraço bem apertado para cada desejo calado, que todos os seus sonhos se realizem.